Funções da partícula que. Você sabe que o que é uma palavra especial porque exerce várias funções dentro da frase, tanto morfológicas quanto sintáticas. O primeiro desafio é resolver uma questão do CESP 2016, Fundação Universidade de Brasília. Se uma coisa podia ser oscilada, acelerada, perturbada, destilada, combinada, pesada ou gaseificada, eles, os cientistas, o fizeram e no processo produziram um corpo de leis tão importantes e majestosas que ainda tendemos a escrevê-las com maiúsculas. A palavra que introduz no texto uma ideia de consequência, proposta certa ou proposta errada. A pergunta é o que há no contexto, o que há no período que nos ajuda a perceber a ideia de consequência. É o que sozinho ou ele está associado a outra ou outras palavras? Então vamos perceber que o que ideia de consequência, na verdade é uma dupla. Essa dupla pode ser o tal que, pode ser tão que e pode ser tanto que. Às vezes há uma distância boa entre os dois. Então você tem leis tão importantes que ainda as reverenciamos. O tão isolado, naturalmente, é advérbio, né? E a parte da frase que começa com o que, tem o tão que no papel de conjunção adverbial consecutiva, a oração é subordinada adverbial consecutiva, a ordem da frase é direta e sem vírgula. A questão da ordem direta é porque você não pode inverter nesse caso. Por quê? Porque a ideia de consequência, se você trocar os pares, trocar a oração de posição, você cria a ideia de causa, não mais a ideia de consequência. Então, imagine que você queira promover uma inversão nesse período. Você teria ainda as reverenciamos porque são tão importantes. Então, você muda de ideia se tentar outra ordem. Tranquilo, então? Agora, uma coisa muito interessante é o tão isolado. Quando ele está isolado, naturalmente é apenas um advérbio. Então, o tão sozinho é advérbio. Quando se junta com o que, tão que, nasce a ideia de consequência, conjunção adverbial consecutiva. Outra coisa muito importante para descobrir é a semelhança entre o tão que e o portanto, ou seja, a semelhança entre a ideia de consequência e a ideia de conclusão. Confesse, você pode pensar que são coisas distintas, mas na verdade não são. É uma questão de escolha na hora de escrever. A mesma coisa que você diz com o tão que, pode dizer com o portanto. Leia comigo. As leis são importantes, portanto as reverenciamos. Nessa situação, você tem o portanto, conjunção coordenativa conclusiva, a oração coordenada sindética conclusiva, a ordem direta e, claro, vírgula obrigatória. Mas veja, essa construção nova, com essas palavras e principalmente com o portanto, é o famoso período composto por coordenação. A primeira oração chama-se oração coordenada sindética. Aqui começa com o portanto, coordenada sindética conclusiva. Então, notar que entre a ideia de consequência e a ideia de conclusão, total semelhança é apenas uma questão de escolha de palavras. Então vamos voltar à ideia de consequência. Vamos lá. Ele bebeu tanto que errou o caminho de casa. Quem percebe o tanto que, olha a maldade das bancas, vão sublinhar apenas o que, mas você sabe que o tanto que estão articulando uma ideia de consequência. Então, se cobrarem a primeira parte da frase que contém o tanto é advérbio e é a oração principal do período. Se cobrarem a segunda parte que começa com o que, então a expressão tanto que é conjunção adverbial consecutiva, a oração subordinada adverbial consecutiva, a ordem direta e a vírgula proibida. Não há necessidade de separar a oração principal da oração subordinada, já que as duas estão em sequência lógica, a famosa ordem direta.
Agora, vamos dizer a mesma coisa com a ideia de conclusão, portanto, trocando o tanto que pelo portanto. Veja, ele bebeu muito, portanto, errou o caminho de casa. Eu acho que esse processo de descoberta é que é fundamental para você. Normalmente, o aluno pensa que a ideia de consequência é uma ideia de consequência, mas ele não vê semelhança com a ideia de conclusão, quando na verdade as duas são iguais. A ideia de consequência para o período composto por subordinação e a ideia de conclusão para o período composto por coordenação. Primeira parte da frase, ele bebeu muito, oração coordenada assindética. E a segunda parte da frase, que começa com o portanto, conjunção coordenativa conclusiva, a oração coordenada sindética conclusiva, a ordem direta e a vírgula obrigatória para separar as duas orações coordenadas. Bem, você ganhou intimidade não apenas com a partícula que, mas ganhou intimidade com a ideia de consequência e com a ideia de conclusão. É essa mistura que faz bem a você. Não adianta estudar o que isoladamente. É preciso compará-lo a outras palavras da língua. Então vamos voltar à questão original. A palavra que introduz no texto uma ideia de consequência. Pronto, você já notou que o que não está sozinho, está associado ao tão, é a locução tão que e a proposta é verdadeira. Tranquilo? Quer evoluir mais ainda? Então inscreva-se no meu canal e você terá muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Agora, quer estudar comigo semanalmente? Faça parte da turma ao vivo, com aulas semanais, com interações ao vivo, com tira dúvidas por e-mail e com material didático em PDF. Nessa turma você firma o compromisso de estudar semanalmente comigo, em cima de questões de prova de concurso, resolvendo provas inteiras, envolvendo a parte de interpretação de texto. É a sala de aula invertida, porque eu mando o material didático da aula antes para você. Você, se tem tempo, se quer evoluir, já olha para todas as questões, forma uma opinião, erra, porque é importante errar agora para acertar no dia da prova, e no dia está preparado para discutir, preparado para entender os fenômenos gramaticais. Até a nossa próxima aula.